Olá, pessoal, muito boa noite a todos, muita paz. Com muita alegria que estamos ensinando esse curso. Primeiramente, quero agradecer o carinho de todos vocês, aí desejando meu feliz aniversário, tá? É um grande prazer estar aqui com todos vocês. Dizendo que, né, as pessoas querem saber a minha idade, né? São bilhões de anos nessa galáxia, né? Todos nós, né? O espírito é eterno. Esse corpinho aqui só está fazendo 65 aninhos, só, né? Mas é isso aí. Então vamos lá. Hoje nós vamos conversar, para quem gosta de ciência, né? Nós vamos falar muito sobre ciências avançadas, né? Como funciona um disco voador? Assim, quando todos nós cientistas, né? Todos nós ufólogos, né? Quando o fenômeno UFO apareceu pela primeira vez, né? E ele começou a nos intrigar muito, porque nós queríamos saber como é que funciona um disco voador. Eu vou mostrar tudo que um disco voador faz e que nós não fazemos e que intriga a nossa ciência, intriga a nossa física, intriga os nossos cientistas. Primeiro, tá? Primeira questão. Como um disco voador, né, paira no ar no ar? Então, a primeira pergunta. Né? Então, na casuística ufológica, nós vemos lá um objeto, geralmente, vamos colocar o clássico disquinho voador, né? Vamos colocar o. Né? Esse clássico disquinho voador, aqui está o solo. A pergunta, como é que ele para no ar sem ter hélice, sem ter um sistema de propulsão que a gente conheça, que o mantém naquela condição, né? Então a pergunta de nós físicos, qual era o seu sistema de propulsão? O que fazia o disco voador parar e o que fazia ele movimentar? E agora a segunda pergunta, né? Como ele se movimenta com velocidades altíssimas. Você está entendendo? Um UFO desse faz uma aceleração de 20, 30, 40 Gs. Né? Outra pergunta que não quer parar é: 3. Como os tripulantes suportam acelerações abruptas. Porque o UFO está parado. Aí ele sai um pau numa aceleração que você não tem noção. Ele sai um cacete só. Né? Nós, por exemplo, não conseguimos fazer isso, porque toda vez que você vai, cai tudo para trás. A nave inteira vai ao pedaço. E outra, manobras incríveis de 90 graus. Eles fazem ângulos de 90 graus, ou seja, a nave vem numa velocidade e de repente vira, ou seja, faz um ângulo de 90 graus aqui, uma trajetória incrível em alta velocidade. Tá? Então tudo isso intriga a nossa tecnologia. Por exemplo, os astronautas, nós astronautas, quando vão para a Lua, vão ser lançados no foguete, por exemplo, ele não pode ficar em pé, certo? Ele tem que ser lançado deitado. O astronauta tem que ficar deitado nessa posição contra o foguete que vai subir. Ou seja, a coisa é mais ou menos assim. Ah? O foguete nosso está lá, ok? Está lá, nosso foguetinho mais ou menos assim, né?
Aqui tem o famoso, né, reta foguete. Lá em cima, tudo isso aqui é um tanque de combustível gigantesco, só tem combustível aqui, e o astronauta vai ficar aqui. O astronauta ele não pode ser lançado assim, em pé. Você sabia disso? Ele não pode estar em pé, nem sentado numa posição vertical. Ele não pode estar sentado numa posição vertical, porque a hora que a nave subir, a aceleração é tão grande que todo o sangue vai ser jogado para baixo, ele desmaia. Tá? Igual os pilotos de avião, a jato, esse avião de caça, que são muito velozes, quando eles iam fazer curvas, fazer esse tipo de coisa, ele descia, depois fazia essa curva, isso aqui causava uma força G, lá na parte mais baixo. E isso desmaiava os pilotos. Tá? Porque o sangue descia, muita pressão, muita aceleração, e o piloto desmaiava, isso é perigoso. Né? O avião perdeu o controle e destruiu. Então os astronautas, por causa disso, eles têm uma posição muito privilegiada no lançamento. Né? Eles têm que ficar praticamente deitados na hora do lançamento. Ok? Bem numa posição deitada, a coisa dele se movimenta, eles ficam num ângulo bem inclinado e aí ele é lançado. Tá ok? E existe um limite de G que esse astronauta não pode acelerar mais, que ele aguenta. Então, existe um cálculo, por isso que os astronautas fazem muito exercício, muita ginástica, eles treinam naquela centrifugadora lá, aquele negócio que fica girando lá, que é para acostumar o corpo dele com esse impulso de aceleração. Não é qualquer um que entra no foguete, assim, você chega lá e quero passear, vou lá, sem treinamento nenhum, não entra no foguete de jeito nenhum, você desmaia no lançamento. Certo? Tem que ter treinamento físico, estar acostumado com aquele tipo de aceleração, com aquele tipo de mudança brusca de situação. Tem gente que desmaia, você levanta o sangue, desmaia, não é? O sangue não sobe a cabeça, a pressão baixa, quando fica bum, né? Imagine, né? Então, todos esses problemas aqui, nós enfrentamos. E a pergunta, como que o ET resolve esse problema? Tá? Ok? Então, é óbvio que o sistema de propulsão dos discos voadores não são jetagás, não fica soltando fogo no rabo. Eu nunca viu um... Então, isso aqui nós chamamos de sistema de propulsão avançado. Essa propulsão é tão avançada que ela funciona na atmosfera e fora da atmosfera terrestre. Ou seja, no espaço, vácuo. E outra, funciona debaixo d'água. Os bichos andam debaixo do mar também, sem hélice, sem nada. Você vê, você meteu qualquer objeto no mar tem que ter hélice, certo? Para impulsionar, empurrar a água, eles aí. E eles não, eles entram debaixo d'água, sai voando. Voa na atmosfera e voa fora da atmosfera. Isso é um desejo nosso, né? Você sabe, por que um avião a jato, um avião normal, até avião de caça, ele não pode voar e ir para o espaço? Por que ele não pode ir para o espaço? Vocês aí que estão me ouvindo saberiam me responder? Nós temos duas alunas aqui hoje, né? Estou fazendo pergunta para elas. Né? Duas universitárias. Né? Uma é teacher já. Hã? Que atmosfera? O que tem a atmosfera a ver com a história? Então, tem que saber. Ai, ai. Bom. Professor, seria a falta de oxigênio? Né? Não, não é só falta de oxigênio. Não, não. O lance é o seguinte, deixa eu explicar para vocês. Como é que funciona um avião a jato que você vem lá da França para cá? Né? O avião a jato, você vê, antes do avião a jato, o que impulsionava o avião? O que impulsionava antes do avião a jato? Como é que o fogo voava? O que fazia ele ir para frente? Você nunca viu o avião da marcha ré, viu? Não dá, é difícil. O que fazia um avião voar, gente? É a mesma coisa que fazia um barco andar. O barco não tem uma hélice? A hélice empurra a água para trás, certo? Empurrando a água para trás, ele sofre uma força de impulso e vai para frente. Ok? Eles fizeram a mesma coisa com o avião. Só que você pode botar a hélice atrás do avião se você quiser também. Pode botar atrás, da frente, onde você quiser, na asa. E aí você faz o movimento de hélice, ele joga ar para trás. Ó, ar.
Então, o sistema de impulso é pela terceira lei de Newton. Eu preciso jogar algo para trás para que o avião receba um impulso contrário, né, e movimento. E quando eu vou para o espaço, o que acontece?